Eu gosto de organizar meus arquivos por data, certo? Então, eu coloco a data ao contrário. Hoje é 2023, 01. Por que eu coloco ao contrário? Porque fica categorizado primeiro por ano, depois por mês e depois por dia. Então vai ficar na ordem, se eu coloco ao contrário, vai ficar na ordem cronológica. Se não tiver setado para me mostrar os arquivos na ordem cronológica. E aqui eu vou colocar o nome do meu projeto, que eu vou chamar de curso 1, sei lá, um nome que seja... Ah, você vai editar nesse computador aqui? Né? Tudo bem, eu só tô, enquanto está preparando aí, eu estou mostrando como é que eu organizaria. Aqui dentro, eu coloco algumas coisas. A pasta onde eu vou colocar os meus arquivos brutos de vídeo, eu chamo de footage. Eu gosto de colocar nesse nome, eu gosto de colocar em inglês porque eu sei que esse é um nome que muita gente usa em vários lugares diferentes, inclusive aqui, e ter esses nomes de forma padronizada com outros pode ajudar a eu, caso esteja fazendo algum trabalho de edição junto de outra pessoa, ter esses mesmos nomes pode ser uma coisa muito boa, ajuda bastante. Se eu estou trabalhando com alguém, se alguém organizar os arquivos da mesma forma que eu organizo, é muito bom. Mas no final das contas vocês colocam o nome que vocês quiserem, é só interessante ser sempre o mesmo. Então eu gosto de colocar footage para os meus vídeos brutos. Quando eu faço áudio separado, eu crio uma pasta aqui de áudio. Dentro dessa pasta pode ser que eu coloque, ou dentro dessa pasta eu especifique áudio direto, trilha sonora, coisas assim. Pode ser que eu coloque aqui fora, depende do trabalho. Mas de forma geral isso. Eu vou colocar aqui só as pastas bem básicas, que todo projeto que eu faço eu coloco pelo menos essas. Áudio, footage, edit. Aqui eu vou colocar o meu projeto de edição de vídeo, certo? Eu vou fazer, por exemplo, eu estou escrevendo um texto, certo? No Word. Eu começo a escrever o texto, quando eu salvo esse texto, ele cria um ícone, certo? Um ícone do Word específico para esse texto. Então quando eu vou lá e clico nesse ícone, eu abro esse texto que eu estou editando. A maioria dos editores de vídeo funcionam nessa mesma lógica. Eu tenho ali o programa de vídeo instalado, só que eu crio projetos diferentes enfim, ícones diferentes para cada projeto. Então, eu estou editando um determinado vídeo, eu vou naquele ícone, como se fosse ali o ícone de um texto, eu abro e retomo de onde eu parei. Se eu estou fazendo um outro projeto ao mesmo tempo, em uma outra pasta, eu tenho ali o ícone para esse outro projeto. Ficou claro? Então aqui eu crio uma pasta para onde vai ficar esse meu projeto. Pessoal, uma coisa interessante sobre todos os editores de vídeo. Eu estou falando principalmente desses editores nos computadores, tá? Pronto, está aqui já. Boa. Então eu vou falar essa última coisa e já vou lá para a edição. Mas olha só. O programa de editor, o programa editor de vídeo, ele não modifica o meu arquivo original, certo? Ele lê o arquivo, cria uma imagem desse arquivo, trabalha essa imagem, aí eu edito, jogo um tanto de vídeo, várias imagens de vários vídeos diferentes, certo? Eu crio essa edição e quando eu termino de editar, eu vou lá no editor de vídeo e falo, ok, agora gera um novo vídeo. Ele gera um novo vídeo e os vídeos originais ficam intactos, certo? Então, se o programa não pega esse vídeo e transforma o vídeo, como é que ele faz para se lembrar dessa imagem do vídeo? Ele lembra da imagem do vídeo pela localização onde esse vídeo está no computador. Mudou o arquivo de lugar e acabou. Mudou o arquivo de lugar. Por isso que numa mesma pasta que chama 230125 curso 1, eu coloco todos os vídeos, todo o material relacionado a essa produção está dentro dessa pasta.
E tudo que é vídeo está dentro de footage, tudo que é áudio está dentro de áudio, e o ícone de edição está ali dentro de uma pastinha de ícone de edição. Tudo eu já separei nos mesmos lugares, porque está tudo organizadinho no mesmo lugar, que não diminui muito a chance de eu mudar as coisas de lugar, ou de eu não saber mais, eu salvei o ícone do editor de vídeo num lugar e nas fotos, os vídeos num outro, em HDs diferentes, e ok. Enquanto os dois HDs estão conectados no computador, eles estão se comunicando. Desconectou um, parou de se comunicar. Então, gente, o editor de vídeo, ele interpreta esses arquivos a partir do local onde eles estão. Se eu mudo o local, o editor perde a referência. Deu para sacar? Porque é muito importante isso ficar muito organizado. O arquivo, a hora que você abrir o editor vai perguntar, uai, cadê o arquivo? Exatamente. Ele te pergunta, ele te mostra uma mensagem assim, o arquivo fica vermelho na timeline e ele fala onde está o arquivo. Se você clicar em ignorar, aí às vezes... Está vazio, ele vai ficar vazio. Ou você vai ter que relinkar. Eu usei esse recurso esses dias, por exemplo, que eu editei os vídeos da Marine, daquele negócio. Sim. Eu fiz a abertura bonitinha, desse tamanho certinho. Não pus a tarjetinha. Depois eu fiz os vídeos com a tarjetinha, fui lá, só mudei o vídeo no lugar que estava. Quando eu fui renderizar, aí ele pegou com as tarjetinhas, o negócio escrito. Peguei o mesmo vídeo do meu tamanho, troquei um vídeo por outro. Perfeito. Porque ele tinha mais um conteúdo, aí ele renderizou depois. Exatamente. Então assim, dependendo de como a gente organiza, de como a gente faz, a gente tem mais possibilidades, ou às vezes vira uma coisa que vai nos limitar e a gente tem que encontrar recursos diferentes. Ok? Tá pronto aí, né, Bruno? Tá pronto. Vamos lá. E desculpa, e uma última pastinha. A última pastinha que eu chamo de output. Onde eu vou colocar os meus vídeos gerados. Existe essa coisa, cliente, né? Existe cliente, a gente faz o vídeo para alguém, né? Então a gente faz aí manda. Aí a gente põe versão 1, aí ele vai mandar de volta e tal. Aí lá na versão 27, às vezes é o bom. Então aqui vai enchendo, versão 1, 2, 3, vai enchendo aqui essa pastinha. No final, então eu tenho ali a mão, pelo menos enquanto eu tá nesse vai e volta, eu tenho a mão ali todos prontos. Até para eu ter referência de qualquer problema, às vezes a gente esquece e tal. Terminou? Confirmou? Eu apago os que estão errados e eu costumo deixar, claro que eu posso gerar de novo a versão final, mas eu costumo deixar ela aqui já pronta, porque editor de vídeo é uma coisa que dá muito problema, e às vezes ele se corrompe, tá aquele ícone tá ali 5 anos, eu preciso do vídeo de novo, eu vou exportar de novo, aí já está tudo bagunçado, o próprio editor já não está funcionando mais, não está conseguindo fazer. Então se tem espaço, eu deixo o vídeo gerado aqui no final também, a versão final, que aí se alguém precisar de novo, se eu precisar de novo, é fácil. Está aqui na mão, já está pronto, é só entregar. Você deixa só o último, você literalmente apaga os outros. Eu apago as versões finais, eu não apago os vídeos originais. Porque se eu apagar os vídeos originais, de novo eu perco a edição. Então a edição não sobrevive sem os vídeos originais, porque o programa precisa. E eu tenho uma tendência de não jogar fora nada. Então assim, a não ser que tenha dado algum problema, que eu tenha perdido alguma coisa, eu tenho tudo de todos os clientes, de tudo que eu já fiz na minha vida. Isso significa gasto com HD, é uma realidade. Então tem HDs e HDs e HDs de material, mas eu prefiro ter isso do que jogar qualquer coisa fora, porque nunca se sabe. Nuvem não existe, é HD. Nossa, nuvem não, haja nuvem. Haja taxa de upload, haja pagar nuvem, tempo para subir, são arquivos muito pesados. Meu drive tá alçado por causa de tanto arquivo que eu copio pra não perder. Pois é. Só que daí agora tá um bolo de coisa pra organizar. pouco. Não, um projeto grandinho, ok. Pô, pode ser que esse projeto, contando com todo o material que tem ali, é um projeto de 100 GB. Eu preciso ter 100 GB de espaço para mexer com esse projeto. Então assim, sei lá, num ano foi 2, 3 TB fácil. Então Acho que é bom vocês sentarem mais próximo, para vocês conseguirem ter uma leitura melhor. A gente vai pra lá. Pessoal, esse programa, aquela coisa, né? Eu já dei aula desse programa, mas assim, né, a gente não usa, a gente vai esquecer.
Vai lembrando. Então, o grupo ele já mexeu nesse programa ao mesmo tempo. Se tiver alguma dúvida, eu vou perguntar. Eu vou aprender com você. Mas... Shotcut. Como não é o meu programa do dia a dia, a gente vai esquecendo, né? Desse jeito. Uma palavrinha sobre o Shotcut. O Shotcut é um programa bem legal. Ele é um software livre, gratuito, e para softwares livres e gratuitos, ele é dos mais legais. A gente consegue fazer coisas até relativamente profissionais com ele. Não tem todos os recursos que outros vão ter. Como eu falei, eu uso o Premiere, eu pago o Premiere. Então, assim, ali, claro que no Premiere eu tenho coisas que eu não consigo fazer aqui no Shotcut. Mas, assim, para um programa gratuito, ele é bem legal. É cheio de tutorial na internet, cheio de tutorial gratuito no YouTube. Então, assim, como todas as outras coisas a respeito de tudo isso que a gente está falando... Craqueado tem algum... Ou igual o outro pago? Não, o craqueado aí não tem limite, né? Se você conseguiu craquear, aí fechou. Pode usar o que for. Vou cortar isso da edição do vídeo. Exato. Não, é assim, do tipo, a próxima coisa que eu ia falar, eu vou falar só depois, que senão vai ter que cortar. Mas cada um na sua conta e risco. Tem craque pra tudo, enfim. Quem quiser se aventurar nessa e sofrer as consequências, pode ir. O Shotcut, ele é gratuito, né? Tá o seguinte, tá o Shotcut aberto e a pasta, eu não criei as outras pastinhas não. Não precisa tá criar aqui, não, tá só... aqui, Onde que tá? Como é que eu acho aqui? A área de trabalho? Aí, A área de trabalho, tá. E como é que chama? Trabalho, aí eu pus a primeira pasta igual ao seu. Beleza, ótimo. Não rolou. Seleciona minha pasta. Não é que seleciona a pasta inteira, seleciona a pasta. Tá, beleza. Pessoal, primeira coisa que eu tô fazendo... É isso que eu queria, não. Porque não tem o edit aqui, né? Não tem uma pasta edit. Então aqui, eu tô primeiro então identificando onde que... Vocês estão me ouvindo bem daqui, gente? Sim. Então eu tô primeiro identificando onde que esse arquivo vai. E para o Shotcut, eu já defino aqui logo no início quais são aquelas características fundamentais do meu vídeo. Eu sei que eu filmei em 1080 24 fps, então eu vou já colocar essa opção aqui. A minha câmera não faz 24, ela faz 23.98. Então, eu sei que ela faz isso, então eu vou colocar esse, porque eu sei que esse é o arquivo que ela faz. Ok? E vou dar o nome do projeto de curso 1. Beleza, gente? Então, se eu for lá no lugar onde eu sei que eu salvei esse negócio, área de trabalho, o nome que eu dei e tal, eu sei que aqui estão os arquivos, que eu nem coloquei no edit ainda, não coloquei no footage, mas aqui no edit eu mandei criar aqui e ele criou o ícone aqui dentro. Beleza? Ele até coloca dentro de uma pasta por padrão, né? Então eu não precisava colocar o edit, mas o Premiere, por exemplo, não faz isso, então eu sempre coloco essa pasta. Deixa eu colocar aqui footage também. Beleza, gente? Então eu criei o meu ícone, o meu projeto, e agora eu vou jogar a imagem desses arquivos para dentro do programa. Esse processo é o processo de importação. Eu vou importar os arquivos para dentro do programa. O que, de novo, não são os arquivos de verdade. Esse processo de importação, na verdade, é um nome assim meio capcioso, porque ele não está pegando esses arquivos e importando para dentro dele. Ele cria imagens desses arquivos e vai trabalhar com essas imagens. Tranquilo? No Shotcut, gente, tudo que eu quero acrescentar é esse maisinho aqui. Então, o primeiro momento
Tem áudio lá, Bruno? Deixa eu botar o áudio na TV, só um minuto. Beleza. Ok. Peraí. Só um minutinho. Aqui, áudio. Saiu. Beleza. Pessoal, a gente fez super rápido, né? A câmera meio torta, enfim, né? O balanço de branco que o Bruno já ensinou para vocês eu ignorei completamente. Você deu uma mexidinha. Eu dei uma mexidinha, mas foi muito de leve. Não, mas eu fiz a fotografia dessa aí, a fotografia que é uma cor bem quente. Boa, é isso aí. A gente arranja justificativo para tudo. Tem uma tela no fundo, né? Mas é isso aí. Pessoal, esse lugar que está aparecendo a imagem, é o nosso monitor, certo? Aqui nós enxergamos, enfim, é o ambiente visual da nossa edição. Aqui nós enxergamos a nossa edição. A lista de reprodução, nós temos os vídeos disponíveis, né? Aqui o nosso material disponível. Na verdade, eu coloquei todos aqui pra dentro, mas eu nem devia ter colocado isso tudo aqui pra dentro. Tem esse processo anterior de jogar aqui, que eu vou abrir cada um dos arquivos e ver... Eu joguei os take tudo, até que não vai. Sim. Vou até voltar aqui. O assistente de direção com o meu bola aí. Comigo Exatamente. o assistente de câmera. Então, aquela história, né? Muitas vezes para o editor já é legal chegar tudo. O que eu faço? Eu faço uma pastinha aqui que eu chamo de não usar. Eu não jogo fora. Tem vezes, gente, que eu não jogo fora, não usar nem depois que a gente editou. A gente já sabe o que é, né? Então o primeiro take foi bom, o segundo take, o primeiro take deu errado. Opa, foi pra câmera. Isso. Vocês não estão vendo porque tá numa outra coisa aqui, numa outra tela. Você tá com duas telas. Mas eu já vou. E o primeiro take da última aqui também não foi, né? Então, eu não vou jogar fora o meu não usar, mas eu vou trabalhar só com aquilo que deu certo. Então, na lista de produção tá aqui os nossos vídeos que nós temos disponíveis para esse projeto. Tudo no Shotcut, gente, quando eu quero acrescentar coisa, mudar para algum lugar, é tudo nesse botãozinho mais aqui. O mais serve para eu acrescentar coisas. Então se eu clico aqui, vamos ver se eu vou cair na água, se vai ser assim mesmo, mas eu clico aqui nele, eu dou um mais, ele foi para minha linha do tempo. Beleza? Eu vou acrescentar todos os vídeos à minha linha do tempo. Ele foi no mesmo track. Foi. Ele se arrastar aqui, para ele arrastar. Puxa para baixo. Acho que você tem que criar uma nova track de áudio e depois só arrastar de cima para baixo. Eu vou criar... Eu quero... Deixa eu ver se eu arrastar. Arrastar também funciona. Bom, arrastar ainda é melhor. Isso, achei que eu queria. Isso aqui que tá aparecendo aqui agora, gente, é a linha do tempo. Ou a sequência em si. Aqui já é uma representação dentro do tempo daquilo que a gente tem acesso. Então nós temos 3 vídeos diferentes. Tá aqui um depois do outro, certo? A gente está dentro de um tempo aqui e essa agulha é uma coisa fundamental. Tá vendo essa agulhinha aqui? Essa agulha, onde ela para, é o que a gente vê, certo? Então aqui está no meu primeiro vídeo, o primeiro vídeo que a gente filmou, eu coloquei a agulha, onde eu parei a agulha é o momento do vídeo que a gente parou. Eu deixei um espaço entre esses vídeos, então, se eu parar a agulha entre esses espaços, eu tenho um espaço vazio, certo? Tá muito esquisito ou dá pra sacar? Beleza. Se fosse um vídeo em sequência, né, um vídeo depois do outro, se eu, por exemplo, se eu só colo um vídeo aqui... Vamos ver o que vai dar. Eu estou tentando matar o
um vídeo vai para o outro simplesmente, ok? Então se fossem vários, uma sequência que eu tenho coisas diferentes, eu vou montando dessa forma. Então aquela pergunta, como é que eu faço para... Eu tenho uma sequência, eu filmei de uma coisa num lugar, depois eu tive a próxima cena, o próximo corte para um outro tempo, um outro lugar, eu simplesmente pego esse vídeo e coloco aqui logo antes, ou logo depois. Tranquilo, gente? O início eu posso cortar, é importante a gente cortar o início, né? Então eu estou falando. Eu não preciso dessas informações, eu quero cortá-las. 2, 4, 36, beleza. Vamos ver onde é que é o momento. Esse gráfico aqui embaixo é interessante, viu, gente? É o gráfico do áudio. Certo? Então ele está nos informando, eu consigo ver onde tem um silêncio e tal. Me ajuda a cortar, olhar para o gráfico, ok? Claro que o áudio não está legal, né? Porque a gente não fez não trabalhou bem, mas é o que temos. Ela vai começar a falar logo aqui. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Beleza? Então, andou muito. Aí, depois desse segundo momento. Amiga, eu gostei da sua visita. Nossa, a gente ficou muito falsa. O timeline dele é ruim, você clica em cima. Nossa, que dificuldade, tá? Tá aqui, ó. Isso, pronto. Então, nesse lugar aqui eu fiz um cortezinho, certo? Dá até para eu separar outro trecho, dei delete no outro trecho, apaguei. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Deus, não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo, amiga. Eu também, você. Eu tô ótima. Que bom. Sim, eu falei que bom no final. Beleza. O final aqui eu esqueci de desligar a câmera, eu saí andando com a câmera e tal. Então eu posso deletar essa parte também. Beleza, gente? Mesma coisa com o outro. Isso tem que estar anotado, porque depois isso vai falar. Ok? Então vamos lá, take 2. Então, onde a agulhinha para, eu vou nessa ferramentinha aqui, ou aperto S e ele corta. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Há tempos que eu não te vejo. Eu também, você. Ai, que bom. Então, cena 1, terceiro enquadramento, take 2. Amiga, que surpresa te encontrar aqui. Há tempos que eu não te vejo. Eu também, você. Que bom. Grossa, o grossa tem que manter. E agora, gente? Você vai criar camadas para jogar um em cima do outro? Que foi? Vai criar camadas para jogar um em cima do outro? Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu estou fazendo muito rápido, lógico, né? Mas, novamente, essas partes técnicas depois a gente pode pegar. Uma lógica muito... Eu vou criar agora novas camadas, porque eu vou colocar um vídeo em cima do outro. Essa não é faixa de vídeo. E mais uma. Preciso agora de mais espaço aqui na minha linha do tempo. Vou colocar uma em cima da outra. Porque agora, vocês conseguem imaginar o que vai acontecer? Eu vou usar partes de um, partes do outro e alternar entre eles. Certo? Tem uma lógica sobre camadas
para qualquer editor de vídeo, que é a seguinte. Para o vídeo, nós vamos ver o que está mais em cima. Certo? Então, esse bloquinho que está aqui em cima é o bloquinho das duas. Esse olhinho aqui, ó, ele fecha o olho, ele oculta a imagem do olhinho. Agora eu estou vendo essa daqui, que é o close, como chama? Você como chama? Thaís. Que é o close na Thaís, certo? Que é a câmera da Thaís. Se eu fecho esse olhinho, eu vejo como ela chama? Juliana? Isso, então esse último aqui embaixo é o vídeo que tem o close da Juliana, o do meio é o close da Thaís e o de cima é as duas. Então, tá clara a lógica do que a gente vê? O que está em cima é o que a gente vê, certo? Para o áudio, pessoal, essa lógica não funciona da mesma forma. O áudio toca tudo ao mesmo tempo. Então não importa quem está em cima ou quem está embaixo. Todos os áudios vão tocar ao mesmo tempo. Então, como a gente vai ter que trabalhar o áudio também, a gente vai cortar a imagem, mas não necessariamente cortar o áudio no mesmo lugar, eu preciso separar o áudio do vídeo. Então, eu vou separar esses áudios. Na hora de separar, muito cuidado, viu, gente? Porque aqui eu agora também não posso tirar essas coisas do lugar, senão vai desincronizar, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer muito rápido. Então vamos lá. Vamos primeiro trabalhar. Eu vou deixar, então eu vou tirar o som da dupla, porque eu vou trabalhar ele por último. Vou trabalhar primeiro os dois. Tirar a imagem aqui também desse. Beleza. E vou trabalhar primeiro o da Thaís. Beleza, pessoal? Então, nós temos essa cena toda focada na Thaís. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Ah, tempos não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo, amiga. Eu também, você. Ótimo. Bom. O que vocês acham? Seria interessante mostrar alguma outra coisa em algum momento? Acho que na fala de cada uma você mostra o ângulo diferente do foco do rosto. Então vamos nessa. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Então, nessa primeira aqui, a gente já pode fazer um corte aqui, né? Então, esse aqui da Thaís, nós não vamos usar. Então, já vamos colocar aqui a... Eu tô falando errado, né? Essa aqui que eu tava mostrando era a Juliana. Então, esse primeiro início da Juliana a gente não vai usar, vamos usar a Thaís. Se quiser chamar de Ana Marquezine. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até que eu não te vejo. É até legal porque no take da Thaís, no outro take, que tá o foco na Juliana, a Thaís riu no meio, né? Então a gente pode aproveitar aqui que nós temos a Thaís num take que ficou bem legal. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até que eu não te vejo. Então cortou bem aqui. Beleza.
Cortei o vídeo da Thaís. Cortei o áudio da Thaís. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Ah, tempos não te vejo. A resposta da Juliana começa aqui, ó. Então já vou fazer esse corte aqui no da Juliana, nesse ponto. Vocês perceberam que a gente vai ter que fazer dar uma ajeitadinha? No áudio também se faz o mesmo corte, né? Sim, eu tô pegando o áudio de cada uma, fazendo o mesmo corte. Então, ó, todo esse início aqui da Thaís, nós não vamos usar agora. Beleza? Então esse aqui também é da Thaís. E a gente vai trazer os dois para cá, ó. O áudio e o vídeo. Por hora dar uma afastadinha nisso aqui. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Há tempos que eu não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo, amiga. Eu tô bem, você? Eu tô ótima. O que vocês acharam? Interessante, né? Ficou parecendo que foi feito na sequência, mas vocês sacaram? Eu usei 2 vídeos diferentes, 2 takes diferentes. Câmeras, né? Parece 2 câmeras, mas a gente fez parecer que era... A gente fez parecer que eram 2 câmeras e uma coisa filmada ao mesmo tempo, mas não, tem uma diferença de alguns minutos entre essa pergunta e essa resposta. Foi um outro take, com outro enquadramento. Vamos ver de novo? Lógico, vocês vão repetir essa mesma lógica o vídeo inteiro. Acho que a gente não precisa fazer tudo, porque eu já extrapolei o tempo de vocês. Peço desculpas, muito. Mas vamos assistir de novo esse trechinho? Ah, vamos. Não, corta o restinho aí. Só Corta, beleza. Usa o outro enquadramento. Tudo bem com vocês, gente? Fica muito ruim se a gente fizer isso? Termina com a... A cena das duas falando, aonde geral. que entra? o plano geral entra aí no final. Tá, vamos pôr o geral no final? Aí é que tá. Vocês percebem que isso é uma escolha nossa, como editores? O quê? Desculpa, me perdi. A colega perguntou, onde que entra a cena aberta? Eu jogo a pergunta pra vocês, onde que entra? Depende. É porque elas estão falando todo o tempo. Quando uma Sim. fala, a outra não. Então aí não tem um período que elas estão sem falar ou as duas estão falando ao Pode mesmo ter, tempo. pode ter. Ou às vezes uma tá falando e a outra vai respondendo, mas é interessante pra narrativa que Talvez apareçam seja as duas ao mesmo frames, tempo. assim, alguns frames Sim. no meio da fala. Sim, a gente já cortou fora, né? A gente poderia ter feito uma reagindo à fala da outra. Em algum momento uma está falando, mas eu estou mostrando a imagem da outra. Porque, de novo, é a minha noção da narrativa, o que eu quero transmitir, o que eu quero falar nesse diálogo. Às vezes o importante é mostrar as duas ao mesmo tempo. Às vezes uma está falando, mas o que importa mesmo é a reação da outra. E todas essas coisas. Certo? Então isso é um jargão do cinema, né? A história ela é contada 3 vezes durante o processo. No roteiro, na filmagem e na edição. São 3 momentos de produção intelectual e criativa que eu vou colocar a narrativa de formas diferentes para eu conseguir transmitir no final das contas a ideia que eu quero. Então, isso que a gente está fazendo chama-se montagem. Pegar bloquinho, juntar, separar, dar espaço, colocar uma câmera, colocar outra, colocar um take, colocar outro. Essa escolha é uma escolha infinita. Certo? O trabalho do editor é um trabalho assim, que tem um momento que a gente tem que conseguir dar pausa, né? Cortar a obsessão. Para de mexer um pouco, chega, deu. Mas tipo assim, eu fico assim, chegamos no resultado, porque assim, eu posso jogar um frame pra cá, um frame pra lá, decidir pôr uma câmera, decidir pôr outra. Então assim, acaba que assim, e um frame faz diferença.
faz muita diferença. Aquele milésimo de segundo a mais, ele transmite, porque eu tenho a reação ali do ator que tem que ser ali. Certo? Nossa, estou péssimo de nome, eu não vou conseguir, não estou acreditando que eu não vou conseguir lembrar o nome do cara. Depois eu mando. Esqueci todos os nomes hoje, mas tem esse editor foda, fera, ganhador de Oscar, coisa e tal. Ele tem esse livro que se chama Num Piscar de Olhos. Pô, não vou lembrar o nome dele. Eu vou lembrar, mas enfim. Walter Murch? Walter Murch, exatamente. Walter Murch. Walter Murch. Walter Murch. Eu não sei porque eu li aqui também. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ele, nesse livro, ele desenvolve várias coisas, né? Um livro que ele fala sobre os processos de edição dele. Ele fala desse momento que o ator pisca o olho. Muitas vezes o ator está ali interpretando e quando ele termina, muitas vezes ele pisca involuntariamente porque a gente faz isso no nosso dia a dia, na nossa comunicação. E muitas vezes esse piscar do olho é a indicação que a gente precisa, que é o momento do corte. Então, pisca, corta. Então, no jeito que dá para ver piscar, piscou, abriu, eu senti, é orgânico mesmo, eu senti que ele tem um respiro e eu cortei e mandei para a próxima cena. Ali eu fiz o corte. Então, o momento do corte é uma decisão assim, que se a gente não controla a obsessão, a gente fica naquilo para sempre. Joga para lá, joga para cá. Às vezes é aquele átimo que precisa para a gente conseguir o significado narrativo que a gente quer. Então a gente fez um corte rápido aqui. Esses filmes avacalhados, mal editados, né, mal feitos, que eu gostei. Tem uns diálogos clássicos desses filmes, né? Que assim, tem um espaço, erro de editor mesmo, o editor não fez, a montagem não está boa. Que ele tem um respiro, um espaço quando uma começa a falar e uma termina e outra começa, que quebra. E assim, é milésimo de segundos, mas a gente sente, mesmo como leigo, a gente sente como espectador que tem algo ali que não está natural. E às vezes a diferença disso é mínima. Tá? A gente fez muito rápido, mas eu achei relativamente natural. Faz parte do processo, ver umas 500 vezes, então vamos ver pelo menos mais umas 2 ou 3. Ó. Amiga, que surpresa, encontrando por aqui, até se não tiver. Ficou ok, não ficou? Oi? Pessoal, transição isso é uma técnica de montagem, de corte muito frequente. Às vezes até a gente sincroniza isso um pouquinho. Eu faço o áudio da outra chegar antes de terminar o vídeo, que essa sensação, como eu estou vendo duas pessoas conversando, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. A outra começou a falar, eu demoro um pouquinho para olhar para ela. Olha como é que fica natural. Se eu fizer o áudio, se eu permanecer no vídeo da Juliana, um segundinho a mais, já vem o áudio da Thaís, mas a gente ainda vai ver um pouquinho da Juliana. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, a gente estuda para testar. Mas olha como é que tem essas técnicas, e às vezes a gente deixa a nossa transição ainda mais macia, ainda mais natural, mais orgânica. Ó, então eu vou puxar um pouquinho o vídeo da Thaís, que não está me deixando puxar, não sei porquê, aí é problema do editor. Vocês conseguem enxergar, gente? Então, ó, isso aqui é o vídeo, esse bloquinho aqui é o vídeo da Thaís. Esse aqui é o áudio da Thaís, certo? Então, o vídeo da Juliana, ele está sendo escondido aqui pelo vídeo da Thaís. Então, nesse momento aqui, esse ponto exato, eu ainda estou vendo a Thaís, mas eu já estou escutando a Juliana. Deu para sacar? Vamos ver se vai ficar legal. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até se não tiver. Nossa,
que vocês acharam? Ótimo. Não fica natural. E assim, vocês viram a velocidade? Mal dá para perceber que isso foi feito. A quantidade disso que tem em qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que a gente vê, a quantidade de corte desse tipo que tem, e a gente sequer percebe, assim, é imensa. Boa parte dos cortes de diálogo são feitos dessa forma. Simula isso aqui, ó. A outra começou a falar, eu ainda não olhei para ela. Eu estou fazendo isso aqui, ó, para prestar atenção no que a segunda pessoa tem para falar. Vamos aumentar mais? Vamos ver qual é o limite disso? Deixa eu puxar mais o vídeo da Thaís. Eu estou dando exemplos de cortes, de forma de se cortar, sempre com esse objetivo. O corte, gente. Lá tem exemplos de corte, de transição que são feitas para ser transições, né? Corte, né? Que é começar uma imagem, terminar uma imagem e começar outra. Tem diversos tipos de cortes, tem aqueles que dissolvem, tem cortes que são muito vistosos, né? Que o editor se mostra, né? O editor, a gente percebe o trabalho do editor e a gente se dá conta que ali tem uma arte. Mas isso é uma porcentagem minúscula. A maioria é feita para ser invisível. É feita para não ser percebida. É feita para a gente ser conduzido pela narrativa de uma forma muito orgânica, muito natural, como se a gente estivesse ali. Então, um corte desse tipo é para... O que a gente está tentando chegar? Para esse caso, é porque a gente está fazendo uma coisa super normalzinha, super padrão. Certo? Então, claro, a gente quer ser... Vai ter um momento que a gente vai querer ser arrojado, massa, legal demais. Esse momento que a gente está treinando, está vendo como se faz essa coisa bem padrão, é um momento a gente percebe que o nosso objetivo aqui é deixar isso mais natural, mais imperceptível possível. Vamos puxar mais para ver se continua imperceptível, se fica bom, se fica ruim. Mas vocês já sentiram que ficou uma coisa mais natural? E não deu um segundo isso aqui. Vamos puxar bastante. É tudo tentativa e erro. Não tem regra. Isso pode dar certo, pode não dar. Vamos lá. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até a pessoa não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo, amiga. Como você tá? Eu tô bem, você? Eu tô ótima. Deixa o editor aparente, corta na hora que ela bate a palma. Para, né, Paulo? Vamos lá. Eu como eu disse... Aí você mostrou a arte do editor. Eu não estou muito confortável, porque, de novo, né, é um editor que eu uso pouco. Então vamos ver se eu consigo fazer bem preciso. Olha lá. Aqui. Viu? Mas é antes, hein? Mas antes da gente ir para essa palminha, vocês gostaram desse? Bem longo? Permanecer bastante na Thaís? Olha só de novo. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até a pessoa não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo, amiga. Como você tá? Eu tô bem. Acertou. Interessante, né? Aí não ficou bom. Por quê? Parece que eu dou duas palminhas. Uma coisa ficou muito ruim. O que ficou muito ruim? Uma coisa fez dar errado. Oi? Como assim? A movimentação da Juliana foi muito diferente nos dois. Ela gira, faz uma olhada para o lado, a palma. Então, assim, quando corta, ela está ela tá fazendo um movimento e quando corta, ela está em outro lugar. Isso assim, de novo, como foi muito rápido, a gente não percebe de uma forma muito clara, mas inconscientemente tem algo que está fora. Vamos passar devagar? Olha o momento do corte. Aquelas coisas que eu falei, que a gente comentou que ia dar errado, e legal que deu errado para a gente perceber, né? Como que o trabalho do ator é difícil, né? Ele tem que ter a mesma corporeidade. Partitura corporal. Exato, perfeito. Ator treinado, Partitura dando o termo correto. Olha só, gente. Olhou, e aqui tá numa outra posição. Olhou, e quando corta, ela tá olhando pra frente. Perceberam? Ai, não fui eu. Olha como é que isso não dá certo de jeito nenhum. Vamos tentar antes. Eu tinha gostado desse aqui, ó. Vamos lá. Amiga, que surpresa encontrar você por aqui. Até a pessoa não te vejo. Nossa, quanto tempo mesmo.
Você corta antes da virada de cabeça. Aqui tem até, ela bate... Juliana não tem treinamento de ator, mas ela tem uma coisa nata, assim. Ela repetiu essa ação da palma nas 2 vezes. Sim. Não foi exatamente no mesmo lugar, então por isso não encaixa perfeitamente, mas já tinha uma coisa da corporeidade fazendo a mesma coisa 2 vezes. Então assim, aí ó. Tem coisa que é nata, assim, né? Totalmente. Então assim, Não, mas sério, porque ela pensou no personagem, como esse personagem vai agir, e no início das 2 conversas ela bateu palma. Isso são coisas que muitas vezes aparecem no set, né? Eu tô só citando filme ruim, mas são os filmes... assim, nem sei se vocês acham legal e tal, mas tô citando blockbuster porque são os exemplos mais fáceis que vêm na cabeça, né? Vocês assistiram Missão Impossível? Eu não lembro os nomes, eu não gosto da série Missão Impossível, mas eu acho que é o último. Maverick. Não, é o Missão Impossível. Eu tô com o Tom também, que tem o cara grandão, fortão, que eu não lembro. O Henry. Isso, exato. Tem uma cena que ficou famosa, é uma cena de porrada do filme. Que, ok, vou dar esse desconto. É uma cena muito boa. É uma cena bem legal. É a única cena. É do banheiro. Que é a única cena que eu achei de fato muito legal do filme, que é uma cena de pancadaria, uma cena de pancadaria que te mexe, assim, né? Você fica todo assustado, porque é muito real, assim, é muito bem feita a cena. E tem uma coisa, tem até uma entrevista dele que é legal, porque ele fez um movimento, numa certa hora, que ele tá assim, ele vai partir para cima do cara, ele dá uma consertada assim, ele dá uma ajeitada assim, ele vai. E assim, ele é muito grande, muito forte, esse ator, né? E o jeito que ele faz é tão intimidador e tão... casa tão bem na cena, ficou tão bom, porque ele tinha tomado pancada, afastado, ele vai voltar para a briga e faz um movimento assim, ele vai assim, porra, cara... ele funciona muito bem para a cena. E ficou famoso esse trechinho, essa coisinha ficou famosa. E ele estava contando como é que isso surgiu. Ele fez. Isso não estava roteirizado, isso não estava legal, não estava ali. O diretor não falou, faz um negócio. Ele falou que ali e tal, naquele momento, ele na corporeidade, no treino, no jeito que ele estava ligado na cena, aquilo ali pareceu certo e ele fez e foi. Take 1. Take 2. O diretor fala, pô, faz aquilo de novo, aquilo foi massa. Aí, aquilo o quê? Foi tão natural, foi tão automático para ele. Aí eles pegaram, não, isso aqui, aí mostrou, filmou, né, aqui ó, isso aqui que você fez foi muito massa, faz de novo. Ele, pô, legal, vou fazer. Aí ele fez e, enfim, não sei quantos takes, não foi usado o primeiro take, foi usado algum outro, mas ele viu o movimento, repetiu o movimento e a cena, tanto que não deve ter tido um close igual tem nessa primeira. Aí acho que um diretor vai dar um close nisso, porque vai ser uma coisa que vai estar no trailer, ele tá no trailer. Então assim, porque virou, talvez seja a cena mais icônica desse filme. Então assim, tem coisa dessa corporeidade do ator que aparece, ele decide ali na hora, pô, e aí amiga e tal, porque parece certo, não tá roteirizado, não tá ali, e pareceu tão certo que fez 2 vezes. Aí qual que é o papel? Por isso que são muitos takes. Qual que é o papel do diretor nesse momento? Olha, poxa, muito legal essa coisa, essa corporeidade, isso que você fez. Então por que você cruza a perna e bate palma? Por que você não cruza e bate e fala? Aí nos diversos takes vai estar tudo certinho no mesmo lugar. Então esses ajustes muitas vezes acontecem no set. Então de novo, por que sincronizou? Ela bateu a palma em 2 momentos diferentes, mas foi legal a palma. Tinha tudo a ver. Por que a gente faz muitos takes? Então a gente vai assistir, vai ver, aí o diretor vai falar, pô, legal isso aqui, faz, mas vamos organizar onde isso vai entrar? Porque eu preciso que isso case com outro take também. Assim como o roteiro, às vezes não tem exatamente o que o cara vai falar. Ele tem uma ideia. Isso. Tem não sei se é importante, mas tem um documentário no Netflix que fala dos filmes que fizeram história, assim. Às vezes tem o roteirista que só tem uma ideia, ele vai decidindo e deixa muito o
o ator Sim. falar o que ele quer. Pessoal, o diretor, voltando para aqueles nomezinhos lá no início, o diretor de um filme, eu vou acabar agora, tá? Acho que deu para sacar a coisa da montagem, né? Então, assim, eu posso até disponibilizar, a gente pode, né, Bruno? O quê? Disponibilizar esses arquivos, Sim. aí vocês pegam algum editor e tal. De novo, eu não ensinei como se usa o Shotcut, não ia dar tempo, nem se a gente do início começasse com o Shotcut. Então, assim, é com vocês. Tudo que a gente está falando aqui é tudo com vocês a partir de agora. Mas aí tem algumas noções importantes, o que vem em cima, o que vem embaixo, como que é o corte, como é que funciona, puxa para lá, puxa para cá. Então, se vocês pegarem esses arquivos e quiserem brincar com eles em algum editor qualquer, nesse ou qualquer outro, fiquem à vontade. Não deixe direito demais. Mas é legal vocês brincarem. Brinca também, coloca a imagem aberta, vê, às vezes no início funciona, às vezes só funciona no final. É a narrativa, é com vocês. Ok? Então, já vamos acabar. Então, só esse último comentário que eu esqueci de falar. Eu falei que às vezes o editor não tá no roteiro, Ah, e aí você diretor. chega Sim. e o cara faz um acréscimo. Perfeito. Então, esses nomezinhos que a gente viu no início, né, tem esse papel no filme, e a gente está falando de cinema, que é o diretor. E não é por acaso que é um cargo, uma função tão especial e tão glorificada, porque é o dono do filme. O dono, assim, é quem tem a visão. Então, é quem assina o filme. Então, é o filme tal do diretor tal. Claro que a gente pode entrar em discussão de como os estúdios, muitas vezes, interferem no trabalho dos diretores. Quando é um cinema mais comercial, o diretor já vai sabendo que é isso mesmo. Às vezes, quando é um diretor com mais personalidade, às vezes prevalece a decisão do diretor. Às vezes tem briga, tem muita briga, diretor com estúdio, coisa e tal. Mas, de forma geral, a gente diz que é quem assina o filme. Então, filme tal de não sei quem. Esse não sei quem é o diretor. Então, o diretor, muitas vezes, ele tem ali o roteiro, mas a visão, o roteirista escreveu que o roteiro, vocês viram, né, é um documento muito técnico. Ele estabelece questões que são... Ele não é só, claro, ele é criativo, mas ele é técnico também. Eu tenho indicações importantes para a minha produção. Certo? Para ver o que a gente vai precisar de objeto, de cenário, de figurino, de ator e coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Mas no final das contas, a decisão final ela é do diretor. O diretor ele participa de todos os processos. Ele está junto desses outros profissionais. Então, às vezes, já no roteiro, o diretor já começa a colocar muito da personalidade dele, daquilo que ele imagina. Então, não tem isso, o roteirista, não, mas eu escrevi desse jeito, mas desse jeito. Não, a visão é do diretor. Agora, no momento do set, por isso, então, a história é contada primeiro, no roteiro, mas a história também é contada na produção. Muita coisa acontece na produção. Tem muita, aí entra também a subjetividade do próprio ator. Quantas cenas completamente históricas são improvisadas, certo? Ou são improvisadas assim. Outro exemplo, Tarantino. Vocês viram o Django? Sim. Django... A parte que o Leonardo DiCaprio machuca a mão, né? Tem uma hora que o Leonardo DiCaprio bate a mão na mesa, ele corta a mão, de verdade. E ele... Até tem uma entrevista super legal do Jimmy Fox contando essa história, né? Que é o outro ator. O ator que faz o Django. E assim... O Leonardo DiCaprio poderia ter, parou, cortei a mão. Ele decidiu continuar a cena. Pegou, tava lá, era um momento dramático dele, que ele descobre o plot inteiro. Ele pega um pano, exato, ele limpa enquanto ele tá falando, porque ele tá ali nesse momento que ele tá botando moral, enquanto ele tá sendo fodão porque cortou e tá ali e se mantém como um cara poderoso. Pô, não estou dizendo que é um grande filme, não estou dizendo que o Tarantino é o melhor de todos, só estou dizendo que assim, virou uma cena por um acaso, por um acidente, e virou uma cena memorável desse filme. Então assim, tem coisas que realmente acontecem no momento, tem coisas que acontecem no momento da edição, a própria arte, tem coisa de edição que é extremamente planejada.
extremamente feito assim, bem do jeitinho que era para ser, e não podia ser de outra forma. Sim. Certo? Cenas só podem ser gravadas uma vez. Exato. Vai ter como Não, inundar, e a ideia, às vezes é uma transição, um corte muito arrojado, muito diferente, muito interessante, que só podia ser feito daquele jeito, e é feito daquele jeito, e é editado daquele jeito. Mas às vezes tem coisa que é do feeling do editor, que é o Walter Murch. É a coisa do Walter Murch. Então, claro que o diretor está sempre com o Walter Murch ali falando, eu quero desse jeito, eu quero daquele outro, mas esse feeling do corte é do editor. E ele não está roteirizado. Essa história é contada naquela hora, naquele momento. Tem um exercício que ele propõe, e eu acho muito interessante, que isso, às vezes a gente não sabe onde cortar. Qual que é o momento? Qual que é o ritmo certo? Ritmo, essa palavra é fundamental para edição. Andamento. Pacing, a palavra que usa em inglês. Né? É aquele vídeo que assim, os cortes, as sequências vão te levando de forma que você permanece. Ele tem filme que tem problema de ritmo. Já viu o crítico falando? Esse filme tem um problema de ritmo. É isso, é montagem. A montagem não está no ponto. A montagem poderia ser melhor. Por isso tem Oscar de montagem. Chama edição, né? Quando a gente vê lá no Oscar edição. É a montagem. Que é quem conseguiu, qual é o editor que conseguiu nos levar, transportar por esse filme da melhor forma possível, da forma mais natural. O diretor acompanha a montagem? Acompanha. Ele dá o tom. Eu quero essa cena depois dessa, esse corte que eu pensei, eu, diretor, pensei, eu quero desse jeito. Mas ele fica na ilha ou ele só dá o comando pro... Ele não fica ali sentado porque é um trabalho de muitas horas. Mas o relacionamento na pós-produção, editor e diretor, é um relacionamento muito intenso e às vezes até meio conflituoso. Mas esses dois, eles passam meses se falando todos os dias. Eu já fiz produção eu fiz a filmagem e eu fiz a edição, mas eu não era o diretor. Tinha um diretor e o diretor sabia muito bem o que ele queria. E a gente se falava todos os dias. Todo dia a gente fazia uma reunião de pelo menos 1 hora. Ele dava a diretriz, eu trabalhava horas e horas durante o dia nessa diretriz, e era um filme grande, era um filme de mais ou menos 1 hora e pouca. E eu mostrava, e como era um vídeo de dança, não um espetáculo, né? Um vídeo artístico que tem trabalho de dança. Então ele tinha muita coisa dos movimentos, ele queria num take não no outro, porque o movimento ficou legal naquele take não no outro. Então assim, eu mostrava para ele assistia, ele sentia aquele ritmo de uma forma não tão técnica como eu estava fazendo, de uma forma mais emocional, exatamente, sentindo aquilo. Perfeito, exatamente, sentindo aquilo ali e falava, não, isso aqui não é isso. Substitui ou aumenta aqui, tira ali, coloca. Foi ótimo. Foi uma experiência de edição muito massa que eu tive. Não teve conflito. A gente se entendeu totalmente. Mas teve que ter muita conversa. Muita conversa. Então, hoje a gente tem o Zoom, né? Então, ele ia muito lá em casa, mas muita coisa também mostrava por videoconferência, porque dá para compartilhar a tela, essas coisas. Então, assim, de ir na minha casa todo dia. Sabe? Então, Mas então, o diretor que, por exemplo, vem com uma ideia pro estúdio, vamos supor nesse de Hollywood, Varia. Muitas vezes, esses diretores mais autorais, muitas vezes eles propõem a ideia. Ou às vezes a ideia está ali do estúdio, olha, nós temos essa ideia, né? Essa ideia, assim, de uma frase, que a gente chama de storyline, né? Contar a história em uma frase. Então tem uma frase. Existe mesmo. Existe. É o início. É o estalo. Isso existe. É um dos elementos da pré-produção, a storyline. Então tem essa ideia, diretor tal, fulano, a gente está com essa ideia aqui. Você topa transformar isso em imagem, num filme de 2 horas? Topa. Ou às vezes o estúdio traz mais, né? Traz o roteiro. Nem todo, aliás, muitos diretores não fazem o próprio roteiro. Alguns fazem, outros não. Então depende de quem parte e tal, mas o importante ele é o visionário no sentido, ele é o responsável em transformar aquilo em imagem. Quando a ideia vem do roteirista, mesmo assim, quem aparece é um filme de
de fulano de tal, diretor. Diretor. Sim. E o roteirista vai estar lá vai estar nos acreditado créditos. como roteirista. Não é um papel tão fundamental, lógico que é fundamental, mas não é tão prestigioso. Sim. Também não é uma boa palavra. É porque não é o responsável, Entendi. não é o dono. Que essa história pode mudar pela direção, Pode. mesmo que no roteiro esteja de uma forma. Pode. Na hora da produção, às vezes, pô, não deu certo. Muda isso aqui, vamos fazer diferente. Às vezes o ator sente isso. Ó, isso aqui não foi. Diretor, isso aqui não tá rolando. E se a gente fizer assim? E o diretor vai falar, porra, legal, gostei. Ou então vai falar, não, mantém. Tenta de novo, tenta desse outro jeito. Tem diretor que vai orientar, tem diretor que também tem relação ator-diretor que também vai ser na pancadaria, né? Então, assim, pode ser conflituoso, pode ser de boa. Vocês querem ver um negocinho? 5 minutos pra gente terminar? Ou chega? Deu? Mostra esse negocinho, Mostra que o eu negocinho, acabei tá. de mandar foto sua daqui pra Renatinha, que a Renatinha já tá no zap aqui. Cadê meu marido? Perfeito. Eu falei com ela que terminava 9, né? Foi pra happy hour. O que você está fazendo? Eu não tiro a razão dela. Solta a tomada aí, por favor. Ai, que susto. Pessoal, enquanto eu abro aqui, eu vou conversar. Eu vou mostrar para vocês. Quer pôr no meu computador? Eu tô te mandando. Eu vou pôr aqui. É só clicar no zap aí que ele entra. Deixa eu mudar de computador aqui. Tá. Ele Pessoal, vocês viram o Jurassic Park? Só blockbuster que eu tô falando, né? Mas um dia a gente fala sobre vídeo de arte. Vocês viram o primeiro Jurassic Park lá de trás? O de 94, eu acho. Lá de trás. Guardas memórias. Aí depois do primeiro teve um segundo, que acho que foi 97, assim, mais ou menos. Eu acho, né, na época eu era criança e tal, eu achei o primeiro muito legal. O segundo eu não achei tão legal, não. Ele é, com certeza, um filme pior que o primeiro. Aqueles filmes que não precisavam ter continuação, né? Mas tem. Só que eu era criança nessa época do segundo, eu fui ver no cinema. E eu vi a cena de abertura desse filme, do segundo Jurassic Park, ela tem um corte que, assim, eu era criança, mas foi a primeira vez que me... Eu gosto desse exemplo porque ele é pessoalmente importante. Que foi a primeira vez que, assim, eu não sabia os nomes dessas pessoas que faziam cinema e tal, mas eu pensei, porra... Quem foi a pessoa que fez isso? Mas uma coisa assim, tipo... Corte, né? Essa coisa, os cortes sempre tem essa coisa tão natural e tal. Aí tem esse corte que eu parei e pensei, porra, alguém pensou nisso. Não é uma coisa feita assim de qualquer jeito. Isso aqui teve uma ideia aqui e é um corte tão bizarro, tão diferente e até um pouco difícil de entender exatamente o que ele quis com esse corte. É uma piada, a ideia era ter humor, a ideia era dar susto, qual que era o objetivo? E acho uma discussão aberta de qual é a função narrativa desse corte. Então ele me impressionou muito. Vamos ver? Vamos ver e a gente troca umas palavrinhas e termina. Pode ser? É o início do filme. Vamos do início. Eu quero que vocês prestem atenção. Claro que tem esse corte no final, quando vocês verem, vocês vão saber que eu estou falando desse corte. Mas tentem perceber os cortes todos. O que, assim, tá em inglês e tal, mas não importa, tem poucas falas. Mesmo que a gente não nem compreenda o inglês, quais são as mensagens que estão sendo transmitidas com todos os elementos, os cortes, a música, a trilha. Não. Considerando que a gente já viu o primeiro filme, a gente sabe que é um filme de dinossauro, a gente sabe, né, que é um filme que tem essa pegada de
horror em alguns momentos, né? De suspense, tem um sustinho aqui e ali. A gente não sabe exatamente qual que é a história desse primeiro, a gente acabou de começar a ver, mas a gente conhece que tipo de filme é esse, porque a gente já viu o primeiro. A trilha também, obviamente. Tem volume aqui, Bruno? O volume tá aqui, ó. Da TV? Foi bem alto, máximo. Já tá no máximo. Vê se o computador tá no máximo. Tá no máximo. Pra quem não pegou inglês, a menininha quer dar uma volta, a mãe, não vai lá, não vai longe, então tem que sair. Aí o pai, não, deixa a menina e tal. A gente já começa a achar que algo vai dar errado, né? E ela? E se tiver cobras, né? Não vai ter cobra, vai ter algo muito pior, enfim. Tomada clássica do Spielberg, e vem puxando, ao invés de fazer corte, fazer uma tomada longa. Vem puxando, vem puxando, vem puxando. Bem Spielberg. Gosta de fazer, a cena não corta, ela vai. Ele gosta da cena longa, o Spielberg. Ele gosta de mostrar dessa forma. Na hora do detalhe, Teve ele 5 cortes até agora, só 6 agora. Ele gosta de estilo. Isso é estilo dele. Close na comida. De propósito. Como é que conta história sem fala? Sugestão que ela é o jantar, é que o jantar foi servido. Tem um close num pedaço de carne. Gente, isso foi o mesmo. Se tiraram com a minha cara. Sabe de que corte eu tô falando? Qual que é o corte? Ó a cena longa. Não cortou. Ele vai entrar com a câmera dentro do metrô. Muitos diretores teriam cortado antes. Ele senta. E aqui tem o nosso corte. Então, antes de falar desse óbvio corte que eu estava falando, né? É um corte muito esquisito. Mas antes de falar dele, todos os cortes, né? Corta para comida, a decisão de o que dar o close. Não tem nenhuma a vozinha explicando, era eu, né? Porque eu estava avacalhando o filme. Mas não precisou de uma vozinha falando, olha, estou mostrando um prato de carne porque eu quero sugerir que a menina vai ser o jantar. Não, são pequenas sutilezas, sugestões sem fala, só baseado na imagem. Isso é o que é considerado bom cinema. É uma arte audiovisual. Ok, tem o áudio, tem fala, mas é importante que eu seja capaz de transmitir. Não é descritivo, né? Exato. É importante que com imagens eu consiga colocar muitas das minhas ideias. O Spielberg, eu vou mostrar uma sequência aqui logo na sequência, que aí é 10 segundos, de um outro filme,
O Spielberg é um cara, assim, extremamente ligado à tradição cinematográfica. Ele, assim, essas cenas longas, o cuidado para fazer cada cena. Ele é um cara, assim, é um cara complicado de falar, né? Porque se hoje a indústria cinematográfica ela tem questões muito difíceis, né? Eu gosto muito de cinema de arte, então muito do cinema mercadológico é o que é hoje em dia também por causa dele. É um cara que, pro bem ou pro mal, fez o cinema ser... Ele é... Assim, isso não é um exagero. Ele e mais alguns poucos é um dos responsáveis do cinema ser, do ponto de vista mercadológico, o que ele é hoje. Talvez o cinema sequer existisse do jeito que ele é hoje se não fosse caras como Spielberg, que em algum momento transformaram isso num negócio extremamente lucrativo. Então são com esses filmes, né, o Tubarão, filmes mais antigos que esse, da década de 80, esse nome, blockbuster, foi criado, foi cunhado nessa época. São os filmes que, né, de quarteirão, que fechavam quarteirões de fila, de gente querendo ver. Então, assim, o cinema é hoje muito por causa de gente como ele. Então, ele é extremamente competente na arte. Ele faz questão desses planos longos. Tem planos longos dele, em filmes que são meio bestas, mas tem planos longos que são de tirar o fôlego. Ele poderia ter cortado, poderia ter feito um diálogo, igual a gente fez aqui. Então, Indiana Jones, uma cena famosa, uma personagem apresentada, ela está fazendo um desafio de bebida com um cara. Ele poderia ter feito igual a gente fez, corta pra cá, corta pra lá, mas não, ele não corta. Ele vai com a câmera no copo, vai nela, devagarinho. Ele vai jogando a câmera... Quantos minutos de filme que deu até aí? 5 minutinhos. 5 minutinhos. Então, assim, ele é um cara... cortes. Sim, ele usa pouco. Tem diretor que já teria colocado uma centena de corte aqui, sabe? Então, ele é um cara que tem um primor muito interessante sobre essa arte. Agora, especificamente sobre esse corte. Ele já foi um corte que... Esse é um corte planejado, o diretor pensou nisso junto com o editor. Né? A cena é filmada para ser dessa forma e que corte estranho. Porque esse é o personagem principal desse filme, tem esse acontecimento inicial, como ele liga o acontecimento inicial, que é o acontecimento que faz os fatos se desenvolverem, mas aqueles personagens não aparecem de novo no filme. Em algum momento do filme alguém fala, a menina ela ficou ferida e foi levada para o hospital e sobreviveu. Mas acabou. Esse aí é só o momento... Porque uma família foi atacada na ilha por dinossauros, pessoas tiveram que fazer algo a respeito e esse é o estupim do filme, mas o personagem principal é esse. Como que eu ligo esse momento inicial com a introdução do personagem principal? Eles ligaram dessa forma, fazendo parecer, a gente leva um susto, porque parece que ele está lá. Uhum. Mas ele se movimenta e a gente descobre que ele está no metrô. E vocês perceberam o que aconteceu com o áudio? Passou de um pro outro. O grito... Foi com ele abrindo a boca também. Parece que ele tá gritando e o grito começa a misturar com esse barulho esquisito que parece um dinossauro e tal, e a gente percebe que é o metrô. Que é o barulho do metrô. E aí, é esse trechinho que eu quero mostrar, como que o Spielberg, ele depois, muito depois, eu descobri que isso é uma homenagem ao Hitchcock. O 39 Degraus tem uma cena muito parecida. Vamos ver a ceninha, 2 segundos. Vai aparecer na sequência. Beleza? Então, assim, claro, ele é um cara que é um apaixonado. Né? De novo, a participação do Spielberg no mercado cinematográfico é algo extremamente questionável. Eu sou o primeiro a colocar isso, mas fez grandes filmes e sabe fazer. sabe fazer referência. Isso é montagem, certo? Isso aqui são exemplos de montagem, de como é o processo. Às vezes é imperceptível, só nos dá dicas de determinadas coisas. E às vezes é vistoso. Às vezes é feito pra gente... A gente tá achando que vai para um lugar e de repente é um momento extremamente tenso e é um corte cômico. Até suaviza, né?
Suaviza a cena tensa inicial. Porque também não é um filme que tem esses momentos, mas é um filme de classificação indicativa baixa. É para adolescente mesmo. Então não podia ser tensão assim o tempo inteiro. E claro, a gente já conhece esse personagem no primeiro, não era o personagem principal no primeiro, mas ele era muito carismático no primeiro. Então aí a gente descobre agora que o filme se trata dele. Então nos coloca na viagem de um jeito muito legal. A viagem acaba não sendo tão boa, esse filme não é tão bom, mas eu gosto dessa primeira cena. Eu acho que ela é muito criativa, muito interessante e muito bem feita. Oi, gente, desculpa. Foi mal. Nossa, foi ótimo. Acabou. Muito obrigada pela atenção e pela aula. É isso Parabéns. aí.